Líderes e Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, sua plataforma de compra e venda de resíduos. E Placarte, arte em pedra. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Líderes e Negócios e esses são os destaques do nosso programa de hoje. Tem que buscar mudar, tem que acompanhar tendências, tem que entender o que o mercado necessita e criar soluções. Isso está muito no nosso dia a dia. O desafio do setor é justamente a propagação das medidas preventivas como um alcance da segurança. A pauta da vez é o mercado de transporte de valores e para falar sobre ele, eu recebo nos estúdios do Líderes e Negócios, Marcelo Caio, CEO da Brinks no Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Para mim é um prazer poder estar aqui para esse bate-papo hoje. Bom, vamos começar com alguns números aqui no nosso bate-papo. Em 2019, a receita bruta das empresas desse segmento de transporte de valores chegou a quase 37 bilhões de reais. E tudo isso segundo a consultoria econômica da Fenavist. Qual que é o impacto desse número dentro desse mercado? Bom, os dados da Fenavist aqui mencionados, é importante comentar com vocês que a Fenavist ela engloba não só a parte de transporte de valores, né? Também tem a parte de vigilância patrimonial. Então, dentro de uma estimativa que a gente faz no mercado específico de transporte de valores, a gente chega num número aproximado, aí, expectativa para esse ano, na ordem de 4,6 bilhões de reais no segmento. Quando a gente compara com 5,1 bilhões que foi o ano anterior, ou seja, o ano de 19, a gente já enxerga uma tremenda retração nesse segmento, né? Que sem sombra de dúvida acaba proporcionando aí, das empresas do setor um impulso grande na parte de inovação e também, querendo ou não, da gestão do seu dia a dia muito mais apertado, vamos colocar dessa forma, né? A gente sabe que um dos principais desafios, obviamente, é a logística da movimentação desses valores de um ponto para outro, né? Como vocês trabalham para fazer isso da forma mais segura possível e também, ao mesmo tempo, de forma eficaz? Se eu fosse abranger a pergunta toda, a gente ia passar o dia aqui conversando. Então, eu vou tentar focar aqui para trazer um ponto bastante importante que acaba sendo um driver para o segmento que, infelizmente, é a parte de roubo de cargas, né? Quando você pensa em roubo de cargas, ele acaba sendo ou não um mix de emoções, né? Entre desafio e oportunidade. E se a gente olhar um pouquinho para o mercado hoje, como ele se encontra, você pega dessa faixa de Campinas até a Baixada Fluminense, na região sudeste, é a região de maior quantidade de sinistros que a gente vê hoje e constata dentro do mercado. Com base nisso, a Brinks acabou lançando esse ano uma empresa focada em logística para carga segura, né? A Pignus. Se a gente olhar um pouquinho o que é hoje o frete, né? Ou seja, o transporte de carga de valor, de alto valor, né? O transporte de valor. Você tem aí, querendo ou não, o custo do próprio frete, você tem o custo do seguro, né? A cada dia que passa, as seguradoras têm exigido uma gestão de risco muito maior, então você investe mais em gerenciamento de risco, você tem aí a obrigatoriedade de colocar iscas nas cargas e assim por diante, né? Somado a isso, você ainda tem o valor da mercadoria perdida no eventual sinistro e você imagina o cliente não tendo a venda. Ou seja, ele tinha mercadoria, foi roubado, ele não tem mercadoria para executar a venda. Então o prejuízo pode ser muito maior do que só aqueles que eu comentei aqui agora. Então o que a nossa solução veio trazer? Exatamente para o mercado de transporte de mercadorias de alto valor, né? Ou seja, esse segmento focado, dentro da estrutura Brinks, a gente tem aí por metodologia, dentro de tudo que a gente vem aprendendo no mercado, todos os nossos funcionários são próprios, né? Dentro do regime CLT. Os veículos, né, são vans que a gente acabou introduzindo nesse mercado, são vans blindadas, né, com rastreamento em 4 vias, escolta embarcada e toda a parte de gestão de risco hoje já dentro do que está no nosso DNA. Então, com isso, a gente acaba trazendo para o mercado uma solução diferente que traz, primeiro, um custo menor, né, ou seja, um custo otimizado, né, com a vantagem de você poder fazer o fracionamento de mercadoria e entrega na última milha.
né? Atrelado a isso, a gente também trouxe a solução da parte de armazenagem. Então, você pode fazer um armazém em regime de cross-docking dessa mercadoria ou ainda o fracionamento, né? Ou seja, o pick and pack para entrega fracionada de última milha. Você mencionou esse ponto do desenvolvimento que, de alguma forma, trouxe a tecnologia como aliada para desenvolver esse novo sistema que pode ajudar bastante dentro desse processo como um todo. E quando a gente fala de tecnologia, a gente também pode lembrar de startups, por exemplo. Por que eu mencionei? Porque a Brink's, né, tem a Brink's Up, que é um ponto que fica bem de olho nas startups para trazer essas tecnologias para desenvolver ainda mais os mecanismos da empresa, não é? Então, se a gente for pensar um pouquinho, né, a Brink's já tem um bom tempo de mercado, né? Ou seja, a Brink's chegou aqui no Brasil em 1966 a convite do governo federal, né? E de lá para cá a gente vem executando o que está no nosso DNA, transporte de valores. Mas um ponto que é muito importante dentro da nossa característica, né? A Brink's não tem e nunca teve medo de canibalizar o próprio negócio, e canibalizar num sentido positivo da coisa, né? Ou seja, o desafio em cima do que é o modelo de negócio, como que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar. E o que a gente acabou trazendo como evolução aí de um exemplo de inovação para comentar um pouquinho contigo. A gente acabou criando o que a gente chama de BGS, que é a Brink's Global Services, que a gente trouxe todo esse know-how da logística local, voltada para o segmento de mercadorias de alto valor, para a logística nacional, internacional, né? Levando aí para os diversos países. A Brink's hoje está presente em mais de 50 países e tem mais de 100 anos de existência. Então, com isso, a gente acaba podendo fazer uma operação logística door-to-door, literalmente, né? Não só nacionalmente, mas também internacionalmente, com fretamento de aeronaves e veículos específicos e etc. Bom, nós vamos continuar o nosso assunto daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, mas eu convido você a acompanhar o nosso quadro Papo de Líder, o quadro que traz as histórias de empresários e microempreendedores que fizeram acontecer. Acompanhe. Eu me chamo Leandro Santos, eu sou CEO da Equalibro Consultoria. A Equalibro é uma empresa que faz tratamento de segurança por medida preventiva, trabalhando numa escala do SHP, que nós falamos, que é o Sistema Homem e Procedimento. E ela está há 10 anos no mercado, justamente tratando a visão da propagação da prevenção como transcendência da segurança pública. Segurança é um dos principais temas discutidos na sociedade, é uma demanda. Por mais que venhamos reduzindo os índices há 15 anos, os índices mais ostensivos, a sensação da insegurança permanece. Ou seja, para a gente entender como que a segurança contribui e as consequências realmente da insegurança na medida preventiva e no dia a dia das pessoas. Ou seja, é uma demanda que vem a todo momento nos acompanhando e devemos criar diversos métodos para que a gente consiga tratar essas medidas. A própria Constituição diz que a prevenção transcende a segurança pública, mas nós não temos o costume de trabalhar com a prevenção. Por esse motivo, quando se pergunta a alguém que foi assaltado, fala assim, olha, o criminoso surgiu do chão. Na verdade, há uma conexão desse criminoso mediante ao cidadão e há uma desconexão do cidadão em relação à parte analítica, à visão analítica, à antecedência, né, do fator. Por esse motivo é importante cada vez mais essa propagação, porque nós não conseguimos medir de forma tão direta a prevenção, mas ela é tão importante a ponto de evitar diversas inconsequências aí em relação à criminalidade. O treinamento é o dia a dia, você vai pegando todos os modos operandi do dia a dia do próprio crime e vai tratando isso com a medida preventiva. O treinamento ele é constante, ele é sine qua non, é uma condição para que a gente consiga fugir cada vez mais do índice da criminalidade. Olha, o mercado de segurança vem crescendo continuamente a cada ano, mesmo agora com essas questões que envolvem a pandemia, que aí mexe realmente numa ordem financeira. Em 2015 tivemos um recesso muito grande, porém a questão da segurança ainda se manteve. Cada vez mais é uma maior demanda, cada vez mais a impessoalidade vai ser tratada, ou seja, tratar todo o elemento com um formato muito mais automático, eletrônico, e aí sim numa condição de risco, colocar o homem no meio disso, né, para que ele possa envolver também esse trabalho em conjunto à parte sistêmica, e aí sim dar um resultado maior.
E é uma demanda que só cresce, né? A cada ano você vê um crescimento aproximado de 30% em toda a ordem que envolve segurança, seja ela segurança pública, uma demanda, seja ela na parte da segurança privada, com o tratamento de sistemas eletrônicos, projetos de segurança e treinamentos específicos. Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O Kumon acredita que toda criança vai mais longe quando aprende por si mesma, que pais comprometidos com o estudo dos filhos criam adultos mais confiantes e preparados, que o estudo no lar desenvolve a autonomia e a concentração, e que a orientação individualizada expande a capacidade de cada um. Tudo isso sempre foi a essência do nosso método. Por isso, contar com o apoio do Kumon agora é ainda mais essencial para as crianças. Matricule seus filhos. Kumon é para agora. Kumon é para a vida. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. De volta com o Líderes e Negócios, recebendo nos estúdios Marcelo Caio, CEO da Brinks no Brasil. Bom, Marcelo, falamos um pouco de tecnologia, das outras vertentes da Brinks também, que não é só o transporte de valores dentro do carro forte tradicional, como todos conhecem. E agora queria que você falasse um pouquinho da CompuSafe, né, que é um cofre eletrônico inteligente que está presente em postos de gasolina e outros estabelecimentos também. Vamos detalhar um pouquinho mais esse serviço de vocês. Agora há pouco, Paulo, eu mencionei que a gente não tem medo, não teve medo e não terá medo nunca de desafiar o nosso negócio, né? De canibalizar o nosso business, que foi aí o jargão que eu utilizei, né? E o CompuSafe, querendo ou não, ele surgiu exatamente desse processo, né? Qual que é a lógica do CompuSafe? O CompuSafe é um cofre seguro, né? Ou seja, é uma junção do hardware, né? O cofre em si, com o software interligado às nossas operações, e em parceria com uma instituição financeira de se fazer o crédito do numerário para o cliente. Então, para tentar explicar de uma forma um pouco mais simples, você citou o posto de gasolina, ou seja, você tem um comércio, esse comércio faz a sangria de caixa, ele faz o depósito no CompuSafe, que é o nosso cofre inteligente. O CompuSafe, através do nosso sistema, na hora que recebe o depósito, ele informa exatamente o que a gente tem ali de valor depositado e, em parceria com a instituição financeira, esse valor é acreditado na conta corrente do cliente. E você também falou do tema inovação, né? O CompuSafe também já sofreu uma inovação. Esse ano a gente acabou de lançar uma evolução do CompuSafe que é o chamado Brinks Complete. Vamos falar um pouquinho sobre ele também, que é essa solução integrada, né, para a gestão ali do dinheiro no varejo, né? Como tudo isso funciona no detalhe? As pessoas que têm o Lean Manufacturing, né, que é aquela cultura da manufatura Toyota, enraigada no seu DNA, sempre coloca o seguinte, né?
nada é tão bom que não possa melhorar. Olhando para o Brink's Complete, hoje ele é uma plataforma de solução por assinatura para os nossos clientes, né? Onde dentro dessa plataforma por assinatura, o que você vai permitir ali? Qual que é a vantagem que você tem, né? O varejista em si? Ele consegue ter o acesso direto às informações do que está acontecendo no movimento de meio circulante dele, que é um sistema que a gente chama o 24/7, que é o 24/7, ou seja, a qualquer momento ele tem disponível todas as informações. Tem o equipamento, né, em si, o hardware, como eu comentei antes, né, ou seja, o cofre em si com tecnologia de RFID, ou seja, nos envelopes. Então, conforme o envelope é depositado no cofre, essa sistemática automaticamente avisa que o envelope foi depositado e aí você faz o crédito desse valor para o cliente. Isso na versão do Brink's Box. E aí você tem uma versão que é o chamado Be Safe, que aí ele vem com as leitoras de cédula, que é um processo diferente, onde você faz o depósito por cédula e não através de envelope. E aí, nesse processo com as cédulas, a Brink's é responsável por qualquer diferença que venha a ocorrer ali. Além disso, a gente consegue empregar dentro desse modelo, dessa solução, o que a gente chama de transporte de valores inteligente. Eu vou gerenciando através do sistema e a quantidade de numerário que você tem ali disponível, ou que está ali dentro do cofre, do Brink's Box. Aí eu faço a gestão de risco, ou seja, em algumas situações eu consigo diminuir a coleta do numerário para uma vez por mês. Então isso traz um grande benefício ao cliente. Não menos importante também a parte do que a gente chama do crédito direto Brink's, que é o crédito em D0, ou seja, o cliente faz o depósito na nossa solução, no Brink's Box ou no Be Safe, e eu naquele mesmo dia, ou seja, no D0, eu faço o crédito do valor, mesmo não tendo ido coletar o numerário no local, né? E uma evolução desse produto, que é uma novidade aí que eu vou colocar aqui para você, é exatamente o que a gente chama da solução para um condomínio. Então, onde você tem pequenas lojas de varejo, a gente vai conseguir trabalhar num sistema de condomínio. Então, eu vou ter uma única solução, né, um único equipamento com a tecnologia, como eu comentei, servindo a diversos estabelecimentos, cada um com a sua conta, com o seu processo totalmente diferenciado. E por que disso? A gente fez uma análise dentro do mercado e hoje o mercado brasileiro tem aí mais de 2 milhões de varejistas do que a gente chama ou classifica como pequeno porte. E esse hoje é um segmento, dentro até de um estudo que a gente aproveitou do Banco Central e aplicou um pouco do nosso conhecimento, não sei se você sabe, mas cada varejista perde 14 horas semanais para poder fazer a sangria de caixa, contar o dinheiro, preparar o envelope para ir fazer o depósito em banco. E aí mais 60 minutos por dia para se deslocar até o banco, fazer o depósito e retornar à loja. Com essa solução, o que a gente quer prover para o mercado? Exatamente disponibilizar essas horas que hoje são gastas nesse tipo de atividade para que ele se dedique ao negócio, ao atendimento ao cliente e não efetivamente a essa atividade que aí passa a ser nossa responsabilidade com a disponibilização online para o nosso cliente. Então são várias vantagens, são várias opções, né, que o cliente tem para poder lidar melhor com o seu dinheiro, otimizando, por que não dizer, o tempo, né, para poder investir em outras coisas, produzindo mais e de repente vendendo mais, né? No dia a dia ali, no contato com essas pessoas e essas empresas, como você tem sentido a aceitação de todos esses recursos que a Brink's oferece? O processo tem sido super bem aceito, né? Primeiro porque a gente está indo também numa fatia de mercado, como eu comentei com você, que sempre encarou a solução como sendo uma solução muito cara. Você utilizar uma empresa de transporte de valor custa caro, né? E, na verdade, como é um processo de assinatura, como eu te comentei, ele vem e acaba sendo muito mais inteligente no processo de você transformar um custo fixo em custo variável. Porque, na verdade, a coleta do valor, que normalmente, né, ou seja, o comum das operações é aquela coleta diária ou a cada 2 dias ou 3 dias, ou seja, você determina uma frequência quando você fecha o contrato com o cliente. Nesse novo processo é por assinatura, porque quem vai determinar em que momento eu vou coletar o valor ou não é a Brink's dentro da responsabilidade e a gestão logística dela.
Nós vamos para uma breve pausa, mas agora gostaria de convidar você para acompanhar o nosso quadro Você na TV. Histórias de pequenos e microempreendedores. E com certeza, a sua pode passar aqui no Líderes e Negócios. É só entrar em contato através das nossas redes sociais e quem sabe você aparece no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, amigos do Líderes em Negócios, sou o Gabriel Carilo, vou apresentar a vocês a Padaria Carilo. A Padaria Carilo existe desde 1912. Nós somos especializados em pães italianos, tanto os normais quanto os recheados. Fazemos diversos sabores dos pães recheados, desde calabresa, torresmo, escarola, berinjela, temos pão de caponata, temos caprese com mussarela de búfalo, tomate, manjericão, temos uma variedade incrível. Além dos pães italianos, nós temos também os doces, desde cannoli, palha italiana, fazemos um bombolone, fazemos rabanada, fazemos também vários tipos de biscoitos. Tem aqui o tarado de erva doce, a gente faz o crustoli, tem o cantute de amêndoas, tem o amaretto, tem a bolachinha de goiaba, que é uma das queridinhas do pessoal. Temos os antepastos, sardela, lichella, berinjela, patê de alho poró, azeitonas. Temos massas secas e recheadas, enfim, diversos produtos italianos. Vale a pena nos conhecer. Estamos na Moca, Rua Demétrio Ribeiro, número 29, em São Paulo, e nas redes sociais como Padaria Carilo. Será um prazer receber vocês. Um abraço, muito obrigado. Oi, gente, eu sou a Luísa Velho, curadora da Feira Seleta, juntamente com a minha sócia Flávia Fagundes. Eu falo do Rio de Janeiro, para o programa Líderes e Negócios, e eu vim hoje apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto. A gente faz uma feira de alimentação saudável e artesanato sustentável. Então a gente faz em diversos pontos pela cidade do Rio. A gente quis fazer uma releitura das feiras de rua, com uma pegada mais natural. Então a gente trouxe alimentos sem conservantes, sem agrotóxicos, artesanatos com materiais recicláveis, para levar para o público um produto diferente. Então, quando você tiver a oportunidade, passa aqui, vem visitar a gente. A gente está, como eu falei, em 8 pontos diferentes. No nosso Instagram, Feira Seleta, você encontra a nossa agenda e aí você vê lá onde a gente vai estar para visitar a gente de terça a sábado, tá bom? Obrigada, um beijo! Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O Kumon acredita que toda criança vai mais longe quando aprende por si mesma, que pais comprometidos com o estudo dos filhos criam adultos mais confiantes e preparados, que o estudo no lar desenvolve a autonomia e a concentração, e que a orientação individualizada expande a capacidade de cada um. Tudo isso sempre foi a essência do nosso método. Por isso, contar com o apoio do Kumon agora é ainda mais essencial para as crianças. Matricule seus filhos. Kumon é para agora. Kumon é para a vida. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado.
App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. De volta com o Líderes em Negócios, recebendo o CEO da Brinks no Brasil, Marcelo Caio. Bom, como você acabou de mencionar, a Brinks está no Brasil desde os anos 60, desenvolvendo esse trabalho de transporte de valores. E esses exemplos de tecnologia que a gente mencionou aqui podem ser bons pontos de como as coisas evoluíram de lá para cá. Que outras coisas, que outros segmentos, outras estratégias, por que não dizer, foram transformadoras ali, foram se modificando desde que vocês chegaram aqui no Brasil? Apesar, como eu comentei contigo, da Brinks ser uma empresa global, ela tem uma característica muito forte de gestão local, o que permite a gente ter o nosso portfólio muito aderente ao mercado local e às necessidades que aqui estão. Hoje a gente tem aqui no Brasil, são 8 unidades de negócio que a gente fala. A primeira delas é a de transporte de valores, que todo mundo conhece, todo mundo já viu um carro forte circulando pela sua cidade ou pela estrada. Aí a gente tem uma segunda unidade de negócio que é a gestão de numerários para o varejo e para a instituição financeira, onde a gente permite aí uma melhor gestão do processo do meio circulante em si. Temos a terceira linha de negócio que a gente chama de serviços de pagamento, onde a gente acabou de lançar uma plataforma digital que é o Brinks Pay. Temos aí a quarta linha de negócio, que foi que eu comentei agora um pouquinho, que é a Brinks Global Services, que é a BGS, que faz o processo de porta a porta aí, nacional ou internacional de mercadorias de alto valor. Tem a parte que a gente chama de segurança integrada e prevenção de perdas, onde a gente oferece ali uma solução tecnológica aos nossos clientes para se prevenir esse tipo de problema. Temos aí a logística de última milha, que foi o que eu comentei agora também um pouquinho, que é a Pignos. Temos ainda um dos itens que você comentou que a gente considera uma linha de negócio, que é o Brinks Up, que é um programa de aceleração de startup. E a última, não menos importante, é uma joint venture que nós temos com a empresa Access Stage, que se chama Trustium, que é uma empresa de conciliação de meios de pagamento. Marcelo, como você entende a projeção desse mercado para os próximos tempos e também a otimização desse crescimento para retomar os tempos normais? Quando eu olho para o futuro, eu costumo pensar muito numa página em branco. Tá ali disponível para a gente escrever aquilo que a gente quiser. Apesar de que hoje, quando a gente olha e vê todos os movimentos de mercado e tudo que vem acontecendo, se fala muito, ou seja, de introdução de novas tecnologias, novos procedimentos para se diminuir o meio circulante, ou seja, cada vez mais você transferir as transações para o meio digital. E veja bem, eu escuto os especialistas aí de mercado, eu não refuto da ideia, concordo, é um processo de evolução e quem lutar contra isso com certeza vai perder demais, Mas o que me assusta é olhar hoje para o mercado e ver que, comparado com o mês de janeiro desse ano, a gente tem 40% mais do meio circulante no nosso dia a dia. Então é uma controvérsia um pouquinho do que está acontecendo. Isso me leva a crer que o brasileiro prefere seguir um pouquinho daquele ditado, mais vale um na mão do que dois voando. E assim, que fique claro, que a gente, como eu comentei, a gente não pode ser contra esse processo, E a gente conversou um pouquinho, a gente falou de inovação, de se criticar o status quo, Falei muito em canibalização do nosso dia a dia. Isso está muito no nosso DNA, ou seja, a gente tem que se transformar, tem que buscar mudar, tem que acompanhar tendências, tem que entender o que o mercado necessita e criar soluções. Isso está muito no nosso dia a dia. Mas eu acho que tudo tem o seu devido tempo. Marcelo, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Líderes e Negócios e daqui para frente, claro, sempre, muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer, um bate-papo super saudável, parabéns. Se você quiser saber mais novidades e os bastidores do nosso programa, fique atento nas redes sociais, curta, compartilhe você também. A semana que vem tem mais Líderes e Negócios. Até lá!
Líderes em Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, sua plataforma de compra e venda de resíduos. E Placarte, arte em pedra.